Olá a todos, sou Rodrigo Melo, sejam bem-vindos ao website blendernítidos.com.br. Nesta 10ª videoaula do curso Blender 3D para iniciantes, nós iremos aprender a dividir janelas com o comando Split Area. Então, vamos dar início à nossa pequena videoaula. Basicamente, no canto de cada uma das janelas que compõem aqui o Blender, vocês podem perceber que existem ranhuras em cada um dos seus cantos, como aqui, próximo a Bake, aqui no nosso Timeline, neste outro canto, na 3D View e assim por diante. Bem, essas janelas simplesmente existem para que nós possamos simplesmente posicionar o cursor do mouse sobre elas, clicar com o botão esquerdo do mouse e com este botão ainda pressionado, movimentar esta ranhura para a direção desejada. Ao movimentar esta ranhura para a direção desejada, uma janela se abre nesta direção. Então, ao posicionar o cursor do mouse, pressionar este cursor sobre essas ranhuras e movimentá-lo para a esquerda, eu simplesmente gero uma nova janela para a esquerda. Mas caso eu execute o mesmo comando, movimentando o cursor do mouse para baixo, eu gero uma nova janela, só que agora no sentido descendente. Então, é dessa forma que eu posso dividir a minha área de trabalho. Então, esse é um artifício bem interessante, pois facilita a edição dos nossos trabalhos. Por exemplo, eu posso trabalhar com uma visão de câmera, apertando 0 aqui nesta primeira vista. Na segunda vista eu posso simplesmente utilizar uma vista frontal, enquanto nesta outra vista eu utilizo o espaço 3D para editar o meu trabalho. Então, essa é uma boa maneira de realmente dividir a minha área de trabalho. Além disso, eu posso simplesmente modificar o tipo de janela. Então, aqui eu tenho uma série de janelas. A 3D View é utilizada para modelagem, mas eu tenho, por exemplo, janelas de edição para animação, para vídeos, para programação, enfim. Então, aqui eu posso utilizar vários parâmetros para dividir a minha interface. Então, isso facilita o meu trabalho. Mas, digamos que eu queira retornar a minha configuração inicial ou simplesmente eliminar uma janela. O que eu posso fazer? Muito bem, então eu simplesmente posiciono novamente o meu cursor do mouse sobre esta ranhura e ainda com o botão esquerdo do mouse pressionado eu simplesmente movimento o cursor para, no caso, direcionando para a janela que eu desejo eliminar. Então, se eu desejo eliminar a janela de cima, eu posiciono o meu cursor do mouse para cima. Então, cria-se essa seta no sentido da janela que será destruída, ou eu simplesmente posso direcionar lá para baixo e assim eu iria eliminar a minha segunda janela. Então, eu desejo eliminar a janela de cima, simplesmente solto o botão esquerdo do mouse e assim eu eliminei uma das minhas vistas. Novamente, eu poderia simplesmente posicionar o cursor do mouse sobre esta janela, sobre esta ranhura, movimentá-lo para a direita e dessa forma eu eliminei mais uma janela. Então, essa é uma forma interessante de se trabalhar. Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais.